Fala, mão na massa, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre modelagem de casos de uso e a gente vai mostrar o diagrama da OML de caso de uso para fazer esse tipo de análise e modelagem, tá? Primeira definição, né? O que é um caso de uso? O que é que essa modelagem faz? Em muitos dos casos, a gente utiliza a técnica de especificação e modelagem de caso de uso como uma técnica de requisitos, engenharia de requisitos. O que é que significa isso? O requisito corresponde a uma funcionalidade ou uma necessidade, ou uma necessidade que o usuário tem ou o cliente tem perante o sistema. Digamos, vamos colocar dessa forma, tá? Para quem cursa engenharia de software, já cursou, sabe que a gente tem dois tipos de requisitos, né? Os funcionais, que correspondem a essa funcionalidade que eu estou me referindo agora, e os não funcionais. Esses correspondem a qualidades que o sistema deve ter, tá? Mas nos atendo aos requisitos funcionais, a modelagem de caso de uso é uma boa técnica para a gente entender o que é que um sistema precisa fazer. E a engenharia de requisitos foca principalmente na definição dos detalhes dessas funcionalidades. Por isso, uma especificação textual é mais apropriada, tá? Um caso de uso nesse caso, documentos, né? Esse é um documento narrativo que descreve os eventos de um ator que usa um sistema para completar um processo. Então, é um ator que está completando um processo, tá? Ele completa o processo através de eventos. Esses eventos que são justamente os casos de uso, tá? E a modelagem, o diagrama, etc., é um documento que vai fazer esse tipo de descrição. Na visão da engenharia de software, a parte de especificação textual do caso de uso, ela tem vários campos, né? Tem o nome do caso de uso, da funcionalidade, do evento que a gente vai especificar, quem é o ator que está executando, ou atores, qual é a descrição dele, pré-condições, que são condições às quais devem ser atendidas antes desse evento ser executado pelo ator, perdão. Pós-condições são condições a serem atendidas após a execução desse evento. O fluxo normal, que é a sequência de passos que o ator faz para executar aquele evento. Os fluxos alternativos, eles consideram passos caso ocorra algum problema durante esse que a gente chama do caminho feliz, né? A gente gosta de dar o apelido, dizer que isso aqui é o caminho feliz da funcionalidade. Mas toda a funcionalidade tem os seus fluxos de exceção, principalmente, ou fluxos alternativos mesmo, né? Execuções alternativas. Então, fora do caminho feliz, a gente tem os fluxos alternativos, a gente pode descrever vários tipos de fluxos alternativos, tá? E existem formatos de caso de uso que separam o que é fluxo alternativo, aí realmente seriam caminhos felizes diferentes. Ou você tem as exceções, elas são caminhos que prevêem cenários de erro, cenários de exceção, durante a execução desse fluxo principal, considerado normal, tá? Então, essa é a especificação textual. Uma das aulas de engenharia de software, eu descrevo bem esse tipo de situação. Vocês podem ver o vídeo aqui no canal sobre essa parte. Mas vamos nos ater à especificação de diagramas de caso de uso, a modelagem deles, né? Essa é a especificação visual, tá? A gente sai um pouco dos detalhes do texto e vai colocar no maior nível de abstração a modelagem de caso de uso, ok? Todo caso de uso, lá no desenho, eu vou entrar em detalhes do que é que significa cada pontinho daquele. Ele tem elementos, atores, caso de uso, relacionamentos e a questão das fronteiras do sistema que a gente vai modelar, tá? O que é um ator? Né? Ator é uma representação de algum usuário ou cliente do sistema, principalmente usuário, né? Que está desempenhando um papel e executando um determinado evento dentro da modelagem de caso de uso, no caso dentro do sistema, né? Só que a gente modela como atores não só possíveis usuários, a gente modela também máquinas que executam determinada atividade ou outros sistemas que interagem com o evento que nós estamos modelando no nosso sistema.
Por isso que esse é um bom diagrama de poder, por exemplo, verificar qual é o escopo do nosso sistema e como ele interage com outros. Isso é muito relevante, tá? Então, basicamente, um ator é um evento que interage com o sistema. Para os atores, a gente pode ter também, como vamos lembrar que a OML é uma linguagem unificada, mas baseada no paradigma orientado a objetos, a gente tem a questão da herança, né? E a herança ela pode ocorrer entre atores. Por exemplo, você tem um ator mais genérico, que é o usuário. Esse usuário ele pode ser um desenvolvedor de software, administrador, gerente de TI, CIO, ou seja, esses todos são usuários, mas eles têm atribuições específicas. Caso você queira detalhar esses cenários específicos com as obrigações específicas de cada um, você pode fazer essa relação de herança, porque pode ser que esse cara ele tenha vários casos de uso associados a ele, que isso vale para todos esses subpapéis aqui, né? E esses outros papéis têm alguns cenários específicos, tá? Então, é para isso que a gente faz a herança de atores de caso de uso. Eu queria que você pegasse o último projeto e começasse a fazer a modelagem dele, tá? Então, dá uma pausa nesse vídeo e tenta identificar quais seriam os atores do último projeto que você trabalhou, os atores do sistema, certo? Tanto em termos de usuários, quanto em termos de sistemas que vocês se integrariam, não é? Sistemas externos, de terceiros. Chegamos ao segundo elemento, caso de uso. Caso de uso é o principal elemento dessa modelagem, claro. Representa a funcionalidade do sistema, então representa ações, então por isso geralmente associamos caso de uso a verbos no nosso sistema. Estão associados, como eu já falei, aos requisitos não funcionais, perdão, e é iniciado por um ator ou por outro caso de uso. A gente vai ver quando é que um caso de uso é iniciado por outro caso de uso, depende do relacionamento, tá? Mas vamos dar um exemplo aqui. Aqui é um exemplo hipotético, onde a gente tem a interação entre o ator e o caso de uso. Tá? Ou seja, o ator ele vai executar esse evento, o qual definiu Jacobson em relação ao caso de uso. Tá? Então, o ator interagindo com o evento. E aí eu gostaria que você, agora, depois que você identificou os atores, que você pudesse identificar os eventos que aquele sistema está tratando, certo? Então dá uma pausa no vídeo, faz essa identificação e depois retorna para cá. A terceira parte de elementos do sistema são os relacionamentos. Ora, a gente identificou os atores, identificou os casos de uso, vamos relacioná-los, porque é para isso que faz sentido, a gente precisa mapear quais atores estão executando quais eventos. Então, existem vários tipos de relacionamento. O primeiro que já falamos é em relação à herança. Eu já mencionei a herança de atores, então a herança de atores é através desse símbolo, dessa seta com triângulo, triangulada, digamos assim, tá? E aqui é uma relação de associação comum, a gente vai falar dela, mas vamos passar para a herança de casos de uso. Também é possível. O símbolo é o mesmo. Aqui é porque tem dois casos de uso ligados a esse cara. Então acabou que eles compartilharam o mesmo triângulo aqui. Mas o que a herança de caso de uso significa? Significa que os filhos vão herdar o comportamento do pai e o filho ele pode ter uma especialização do comportamento para o tipo de evento que ele está tratando, certo? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma loja que vende CDs, bem antigo esse caso de uso, né? Onde o atendente ele vai vender CDs, mas ele pode vender o CD a prazo ou à vista. Existe um conjunto de tarefas dentro desse evento, dentro desse caso de uso, que vai ser compartilhado entre os dois tipos de venda. Mas algumas tarefinhas específicas são executadas nesses casos de uso os filhos. Então, essa parte de especialização que os filhos acabam causando na relação de herança entre casos de uso, tá? Será que o seu projeto ele tem algum tipo de especialização, generalização, consequentemente? Será que tem?
Então, se tiver, dá uma pausa, vê se consegue encontrar algum desse tipo de relação de herança ou generalização, e aí volta para o vídeo, tá bom? Segundo tipo de relacionamento, extensão. Extensão vai ser utilizada quando um caso de uso precisa estender o comportamento do caso de uso que a gente chama de base, tá? Mas quando a gente estende o caso de uso que eu estender o caso de uso base, ele nem sempre vai ser executado. Então a gente utiliza bastante para dar uma ideia de opcionalidade àquele cenário de eventos, certo? Então o obrigatório é o caso de uso base e o opcional é o caso de uso estendido, certo? Então, vamos lá. Olha esse exemplo aqui do slide. Vamos estender um pouco o diagrama de caso de uso de vender CDs, né? Vender CD à vista e vender com cartão, eles são estendidos por um caso de uso chamado calcular desconto. Então, esse cara aqui é o caso de uso base, esse é o caso de uso base, tá? Ou seja, eles são sempre executados, então esses são os caras obrigatórios, tá? E a gente tem esse caso de uso que estendeu os outros, que é o calcular desconto, ou seja, durante a venda de CDs à vista, eu posso calcular o desconto. Existe essa possibilidade. Então isso tem que estar descrito na regra que ativaria isso, tá? Você pode escrever textualmente, como uma nota aqui no caso de uso, alguma coisa. Vender com cartão também causaria um desconto, pode causar um desconto. Então esse cara aqui é o cara opcional, tá? É o caso de uso que estende os casos de uso base, certo? Então, esse é o relacionamento de extensão para caso de uso. Tem um outro que é o inverso, que é o inclusão. Um caso de uso precisa incluir o outro, não é? Então, vamos dar um exemplo aqui para melhorar. Olha esse cenário aqui de baixo. Esse caso de uso está incluindo, vamos chamar aqui esse de base também, tá? Esse caso de uso está incluindo o caso de uso base porque ele precisa das funcionalidades desse cara para poder concluir o evento dele. Ou seja, o gerente, para administrar o estoque, ele precisa fazer o login, certo? Para o cara vender CDs também precisa fazer o login. Então esses dois estão incluindo esse caso de uso. Eles são opcionais? Não. A ideia da inclusão em casos de uso não é para ser opcional. É para que você consiga reutilizar essa funcionalidade de login. Ou seja, eu não precisaria estar mapeando essa associação para login também, tá? Já que ela está, de certa forma, embutida nessas funcionalidades. Então, eu tiro ela do meu caso de uso. É como se eu tirasse login daqui e tirasse login de cá e fizesse um novo caso de uso e incluísse eles. É para isso que a gente utiliza, tá? Então, será que vocês têm algumas dependências de extensão e inclusão nos casos de uso? Se tiver, dá uma pausa, refina o seu modelo e aí volta para o vídeo, tá? Depois desses cenários, a gente tem uma parte final que é a descrição. A gente pode especificar textualmente o caso de uso. Uma recomendação não significa que você deva usar todos os campos ou que só tenha esses campos. Isso varia muito de caso para caso, de empresa para empresa, mas você tem um conjunto de campos que você pode especificar caso de uso. Por exemplo, nos lugares onde eu especifiquei caso de uso, a gente não usava de exceção, a gente encarava todos como fluxos alternativos, porque não precisava ficar fazendo essa diferenciação, tá? Estruturas de dados associadas também não tinha. Regras de negócio a gente até tinha para dar uma restrição a esses casos, observações. Então, assim, varia de empresa para empresa, mas você, uma vez que criou o modelo de caso de uso, que ele dá uma definição geral do seu sistema, e você sabe também com quem ele integra com os outros sistemas, você agora poderia partir para elaborar uma documentação de requisitos, fazer a engenharia de requisitos a partir dessa ideia geral que você tem do sistema com o diagrama de caso de uso. Então é para isso que ele serve. Primeiro, para você ter uma noção
do escopo, quais são os papéis e o que eles executam do sistema e as fronteiras do sistema. Me permita voltar nesse último slide aqui. A gente poderia também ter um sistema, por exemplo, venda de cartão. A gente poderia botar aqui que existe um sistema da Cielo, né, que ele, de certa forma, interage aqui com sua venda de cartão e com sua venda de boleto ou outro sistema qualquer, tá? Com isso você saberia, ó, a fronteira que o seu sistema ele tem, ou seja, o escopo do meu sistema é o que está aqui dentro, mas ele se comunica com esses outros sistemas. Isso vai servir para você elaborar uma arquitetura capaz de prover esse tipo de integração da melhor maneira possível, tá? Então, é muito importante também delimitar esses casos de uso externos aí a você, certo? Ao seu sistema, no caso, certo? Então, resumão para a gente fazer uma prática aqui, né? O que é que a gente deve fazer? Identifica os atores primeiro, depois os casos de uso, refina os relacionamentos e aí depois você faz a descrição textual dos casos de uso, tá? Para quem está fazendo a disciplina de engenharia de software, que está precisando fazer uma especificação de caso de uso, é bem interessante que você comece pela modelagem de caso de uso, viu? E aí você começa pela modelagem, fez o modelo, descreve textualmente. Vamos voltar um pouquinho para a filosofia da análise de sistemas e lembrar lá do Weinberg. Seja crítico com a sua modelagem. Fez a modelagem, analisa para ver se está tudo certo. Se você vê que está faltando alguma coisa, volta para gerar ideias. Faz a síntese, né, do que a gente está chamando de síntese. Gerou ideias suficientes, o modelo está legal, volta, analisa criticamente e faz esse loop até terminar. Até você ver que o diagrama está bem, num bom nível de entendimento de mapeamento do sistema, certo? Beleza. Vou sair daqui agora. Vamos para a ferramenta do Visual Paradigm, certo? Vamos para cá. Eu vou pegar um exemplo simples, tá? Vamos fazer um exemplo de um aplicativo de banco, mas de uma maneira bem trivial, certo? Nesse aplicativo, quem seriam os atores, né? Eu vou pensar que pelo aplicativo você precisa ter o usuário final, o cliente, e, por exemplo, para abrir uma conta, alguém precisa fazer uma verificação, não é 100% automática ainda, né? Pelo que eu lembro, não era. É tanto que depende de um tempinho para analisar a sua conta, se está tudo certo e depois dar uma resposta, né? Então, ó, usando o Visual Paradigm, eu já passei isso em vídeo anterior, você já deve ter baixado e instalado. Primeiro ator, cliente, né? O primeiro passo não é identificar os atores. Vou colocar aqui também chamar de funcionário, tá? O funcionário do banco que realiza a verificação quando ele cria a conta, não é? Tem mais algum? Acho que não, né? Acho que não. A interação dele é com o app mesmo. Então vamos lá. Quais seriam as operações, né? Ele primeiro tem que abrir a conta. Deixa eu colocar aqui. Verbo, tá vendo? Abrir conta. É um comportamento, não é? Beleza. Segunda operação seria pagar boleto. Vou chamar de pagar boleto, tá? Tá, mas digamos que a gente quer modelar o sistema do banco como um todo, não é? Vou colocar ele também para realizar o saque, né? Saque. Chamar de sacar dinheiro. Tá? Beleza. Abrir a conta, né? É evidente que esse cara aqui vai ter uma relação de associação com esse caso de uso, né? No processo de abrir conta, eu poderia quebrar ele aqui, né?
dizer aqui, por exemplo, ó, que uma relação de... A gente pode trabalhar também com a dependência, tá? Ou a inclusão. Eu vou trabalhar com a dependência, tá? Mas para isso eu vou criar um outro... Avaliar conta do cliente, tá? Esse cara aqui executa essa funcionalidade, certo? Deixa eu só colocar aqui esses outros relacionamentos. Beleza? É uma relação aqui aparentemente de dependência. Por quê? Porque eu preciso que a conta esteja aberta para que eu possa avaliar a conta do cliente, certo? Então a relação de dependência ela serve para isso, tá? Sacar dinheiro, não é? Vamos aqui olhar sacar dinheiro. Eu posso sacar tanto na agência, retirar dinheiro na agência, certo? Como eu posso também retirar em caixa 24 horas. Tá? Beleza, mas você vê, se você reparar aqui, eles vão ter que sacar o dinheiro. A operação... Vixe, eu acabei errando aqui no relacionamento. A operação é de herança aqui, porque a operação é de sacar dinheiro. Eu só estou mudando qual é o meu target aqui, né? Todo banco, esse negócio de banco 24 horas é uma integração com outro sistema, porque os bancos eles têm as suas próprias agências, pelo menos os bancos físicos, né? E tem os bancos, os caixas 24 horas, que é uma empresa terceira que ela vai fazer a integração com esse cara, tá? Então, ó, eu já posso colocar aqui uma associação entre sistema banco 24 horas. Né? Aqui eu já tenho uma noção de fronteira do meu sistema, tá? Vamos focar aqui no nosso diagrama, ver o que é que está faltando. Eu tenho relação de herança aqui, ok. Eles estão fazendo herança, mas eu tenho que voltar para cá, ó. Vou colocar esse cabra aqui. Ah, se bem que aqui é sacar dinheiro, né? Então não preciso fazer uma conexão com ele. Não, tá ok aqui. Tá. Deixa eu só dar um pin. Eita, eu fiz besteira aqui. Pronto, beleza. Aqui tá belezinha também. Pagar boleto. Eu posso ter, por exemplo, quando eu saco o dinheiro, eu vou ter uma funcionalidade lá de atualizar saldo, né? Atualizar saldo. Isso é uma relação de inclusão, tá? Ou seja, acabei colocando errado aqui. O caso base, eu estou colocando o caso base. Aí, por exemplo, eu posso colocar o caso base como sacar dinheiro, né? É graças a ele que a gente tem atualizar saldo. Ele está sendo incluso por isso. Mas será que é essa mesmo a ideia? Eu acho que essa é aquela questão que a gente tem falado, né? Fazer uma análise crítica das coisas, né? Eu acho que o melhor relacionamento é esse. Por quê? Porque sacar dinheiro reutiliza a funcionalidade de atualizar saldo, não é? Porque pagar boleto também vai reutilizar essa funcionalidade de atualizar saldo, certo? Ou seja, esse é o caso base, atualizar o saldo. É ele que vai ser reutilizado, certo? E aqui eu posso ter, por exemplo, depositar dinheiro, não é?
Deixa eu associar aqui. Depositar dinheiro. Vamos supor, vou criar aqui um cenário onde o funcionário ele ofereceria uma promoção, né? Caso a depender da quantia que o cliente depositasse, ele ofereceria uma promoção, certo? Então, isso aqui eu posso caracterizar, por exemplo, como um relacionamento de extensão. Opcionalmente, quem é o caso base? Depositar dinheiro, né? Opcionalmente, né, lembrando lá, ofereceria é ótimo, né? Vou colocar como oferecer, tá? Oferecer promoção, certo? Por quê? Porque esse cara aqui é o caso obrigatório, esse aqui é opcional. É um ponto de extensão desse caso de uso. Eu ofereceria uma promoção caso ele depositasse, por exemplo, 10 mil reais, né? Pronto, com isso aqui a gente mapeia mais ou menos os atores externos, os próprios casos de uso, relacionamentos de inclusão, de extensão. Então, com isso a gente vai montando nosso diagrama, vai revisando, refletindo e vendo o que é melhor no cenário, certo? Aí agora é sua vez. Espero que você tenha feito para o seu projeto e aí que também faça para o trabalho da disciplina, tá? Então, mão na massa aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.